Aí a gente começou a ir nos churrascos da casa dele, né? Que o Denis sempre falava que sábado Deus ministrava na casa dele por causa do churrasco. E eu e o Daniel o Daniel às vezes mandava foto, ficava enchendo o saco da Laura, porque ela queria estar presente, mas ela não conhecia ele. Então a gente ficava zoando ela, você não é amiga do cara, por isso que você não come churrasco, por isso que você não é da elite. A gente sempre ficou enchendo o saco dela por causa disso, né? E ela ficava com muita raiva e ela falava que um dia ela ia nesse churrasco, que um dia ela ia ser amiga dele. Um certo dia o Adriano chegou até mim e falou que estava observando uma moça na igreja e ele estava interessado por ela, porque estava vendo que ela era dedicada a Deus. E aí ele me falou que estava interessado naquela moça. E aí ele me disse que era a Laura, né? E como eu era muito amigo da Laura, eu fui conversar com ela. A Adriana me procurou um dia falando assim, cara, eu estou interessado numa menina, quero orar por ela, quero saber se você abençoa, né? Até então, beleza, vamos lá. Quem é a menina? Quem é a pessoa, né? E o Adriano falou assim, não, é a Laura. Eu falei, como? É a Laura? Eu falei assim, é a Laura. Eu falei assim, cara, mas assim, o Adriano na dele, a Laura falando muito e muito ligadona, assim, e o Adriano mais quieto. A gente percebeu uma certa diferença, né? Mas eu fiquei muito feliz porque os dois líderes, né, na época, e eu fiquei feliz porque a gente estava orando por isso, sabe? Para que eles namorassem. Era estranho ver ela sentada na mesa de som, várias vezes, todos os cultos. Aí eu comecei a desconfiar, mas ela, como ela nunca falava nada, eu achava que era só mais uma amizade mesmo, que estava começando. Aí, de repente, eu descobri que eles já estavam juntos. Assim. Eu testei ele, né? Quando ele falou que queria orar, eu determinei o tempo para ele, para ver se ele realmente era aquilo que ele queria, né? E realmente ele topou e ele esperou o tempo, eles esperaram um tempo orando e tal, e começaram o namoro. Eu achei, assim, no início, não é que eu achei que fosse dar errado, né? Mas eu achei que eles iam ter que realmente se querer um ao outro para poder se conhecer, porque eles eram, assim, até discípulos diferentes, né? Mas foi uma grande surpresa e incrível como eles se deram tão bem, né? E aí foi um processo muito rápido. Depois disso eles se aproximaram mais e começaram a orar. E aí um tempo depois eles já tinham oficializado o namoro. Eu achei super massa e eu achei que eles tinham que namorar mesmo, porque o Adriano era muito massa, assim, um cara íntegro e sério, né? E ela também era, tipo assim, uma menininha de ouro da gente. A gente ficou muito feliz quando a gente ficou sabendo desse interesse deles, assim, né? Na verdade, a gente até torcia, assim, pra dar certo. Depois que ela começou a namorar, a gente às vezes brincava, assim, falando que finalmente ela tinha conseguido o jeito de ir pra esse churrasco, né? Que agora ela era a senhora do churrasco, agora ela que comandava o churrasco. Vai ser muito engraçado, com certeza, porque a Laura toda desprendida e o Adriano mais metódico, né? Mas uma coisa que eu tenho certeza é que vai ter muita comida boa, porque os dois gostam de cozinhar e comer, né? Então isso é certeza. Então o recado que eu deixaria para eles é confiar em Deus, depositar em Deus as forças deles, que eles possam realmente depositar essa confiança em Deus, porque é isso que vai fazer esse casamento dar certo, isso que vai fazer esse casamento ser um casamento abençoado. E nunca esquecer que um tá junto com o outro, porque é plano de Deus, um é presente de Deus, e sempre ter isso em mente. Acho que esse é o caminho. Eu vou dizer uma coisa que eu aprendi muito no meu casamento e eu desejo para eles, né? Adriano, você vai descobrir o que é a felicidade quando você fizer uma pessoa feliz. Então, o casamento ele vai desconstruir muitos princípios que o mundo ensinou para você na sua caminhada como solteiro, bacana? De que você tinha que batalhar pelos seus interesses e tudo mais. Quando eu casei, eu descobri que eu não tinha mais os meus interesses, né? O meu objetivo era alcançar os objetivos, os sonhos da minha esposa. Era fazer com que ela se tornasse feliz. E quando eu tomava alguma atitude, ou mudava alguma coisa em mim, ou eu conquistava alguma coisa, e eu percebia que isso fazia ela feliz. É incrível como você se sente um homem satisfeito, completo. E eu acho que essa é a essência do casamento. É quando eu deixo de pensar em mim, para pensar em fazer com que a pessoa que eu escolhi viver a vida toda seja a pessoa mais feliz desse mundo.